gente começa aqui de novo. Bom dia, minhas alunas e meus alunos do primeiro turno manhã da gloriosa FDCom. Galvão Bueno, da FDCom. Bom dia. Bom dia. E segundo o humorista lá do meu Ceará, Moção, alguém aí já deve ter ouvido aí as pegadinhas do Moção, né? Se não ouviram, aconselho que ouçam, que é muito bacana, muito divertido. Ele fala, é sexta, chama, né? Comemorando, né, mais uma semana que a gente está finalizando com estilo, né? E nada melhor do que finalizar com estilo uma semana de estudo é fazer bem feita uma prova, né? Porque, como a gente estava falando, demos aí um prazo maior de tempo, achando que vocês poderiam ter uma dificuldade no controle desse tempo, mas vocês conseguiram, né, dentro do prazo, dentro do tempo estipulado, realizar a prova dissertativa, que é uma prova muito mais de interpretação, né, de percepção entre imagem, né, que é o modelo ENAD, né, que é às vezes uma caricatura, entre uma imagem e um texto. Então, fazer esse amálgama, né, fazer esse conjunto de interpretação e resolver de forma objetiva, concisa, dentro também do espaço delimitado para a resposta, desenvolver esse texto objetivo delimitado dentro de um tempo específico, né? Como a gente estava falando, né, a Ana Luísa pode falar muito bem disso, né, como retorno aí para a gente. O tempo para a realização de uma prova é um dos principais eliminadores de alunos em qualquer prova que ele vai fazer, né? Desde o momento do estágio, né, desde a prova da faculdade, né, até para os concursos de nível, né, fácil, moderado e difícil. Não é, às vezes, o conteúdo o maior desafio do aluno. O maior desafio do aluno, às vezes, e muitas vezes tem sido demonstrado isso, é o controle emocional. Para quê? Para que ele tenha tranquilidade, né, esteja muito bem focado para compreender com clareza as perguntas, aliás, o texto da pergunta e o que a pergunta quer que você faça. Às vezes é correta e incorreta, né? Cadê a Valência? Não está ainda não, né? Na prova do professor Fábio de Constitucional, parece que vocês tinham um máximo ou um mínimo de linhas a serem feitas, e porque não têm a tranquilidade e a clareza de lerem o que é pedido, você pode fazer uma resposta textualmente correta, mas fora do padrão exigido. Então, se é no máximo 10 linhas, você faz 12, aquelas 2 linhas a mais vão ser desconsideradas. E, sendo desconsideradas, o seu texto fica truncado, porque não tem conclusão, não tem término. Então, é a clareza, né, dessa leitura, e a gente só lê claramente se a gente estiver muito tranquilo, né, com a mente limpa. A mente limpa quer dizer o quê? Sem pensar em coisas paralelas, porque também é um dos maiores desafios do estudo. Você senta para estudar, abre o livro e começa a ler, aí você começa a pensar, né, na ribimboca da parafuseta, no café que poderia estar sendo feito, naquele negócio de ontem, no que a pessoa disse. Então, ficam pensamentos paralelos concorrendo com aquela sua leitura de estudo e também na hora da prova, se você não tiver esse foco, ou seja, a mente vazia para outras coisas e totalmente focada, concentrada no que você está fazendo. Então, é treino, né, e tranquilidade. E você só consegue aprimorar a sua tranquilidade com treino, né? Por isso que a gente faz provas diferentes, né? Prova com questão fechada, prova com questão aberta, prova com texto e gravura, para que você se habitue com esse tipo de prova e seja uma rotina. E aquilo que é rotina, às vezes, você faz no automático, né? No automático no sentido de já estou muito habituada a fazer esse tipo de prova, então sempre eu faço assim. Eu desenvolvi uma técnica, uma metodologia, então eu faço com bastante calma, leio perfeitamente o texto, compreendo o que é pedido e respondo, né, com também calma, e aí eu vou passo a passo, dentro do tempo exigido, resolver toda a questão. E às vezes até controlando o tempo, né? Eu estou passando do tempo exigido para uma questão, então estou me demasiando aqui
demorando demasiadamente nessa questão, então eu vou imprimir uma celeridade maior para eu controlar o tempo. Controlou o tempo, você faz a sua prova perfeitamente, né? Tira o máximo que você se preparou para tirar. Às vezes o que você se preparou para tirar é um 9, é um 9,5, é um 10, é um 8, mas aquilo é reflexo da preparação que você teve. Você também não pode se iludir achando que se preparou medianamente e vai conseguir ter um resultado sensacional, né? Que isso não é compatível. Tá? Então, se você se preparou medianamente, você vai ter uma nota mediana. Ou seja, não, eu tirei um 7 e um 8 porque eu estudei para tirar um 7 e um 8. Eu tirei um 9 e um 10 porque eu estudei para isso. Não adianta ficar frustrado porque tirou um 8, sabendo que você não estudou para tirar mais do que aquilo. Então, você tem que ter uma consequência do que você faz, né? Então, consciência do que estudou, consciência da nota que vai tirar. Se você se dedicou muito e tirou uma nota mediana, então você fica frustrado porque, poxa, como assim? Estudei tanto a tirar essa nota, não dá. Onde é que eu errei? Tá? Por que eu errei essa questão? Às vezes você luta com o professor, não, professor, mas eu falei aquilo. Eu sei que você sabe, mas você não escreveu aquilo. Tá? Você pode até, não, mas eu queria dizer aqui. Sim, você queria dizer, mas não disse. Então, esse momento de tirar do seu cérebro a sua resposta, né? O seu texto que você mentaliza para o papel, é o momento de replicação, ou seja, de repetição daquilo que você é habituado a fazer. Então, só com treino, só com repetição, você aprimora o seu texto. Você consegue diminuir, deixar mais conciso, mais objetivo. Eu pergunto aquilo, então você me responde aquilo. Não precisa colocar outras coisas para comprovar que você tem conhecimento. Responde aquilo que é pedido, tá? Porque aí você não transparece para o corretor que você está enrolando. A pessoa que fala o que não é perguntado é como se ela não soubesse responder. Assim, olha, eu perguntei isso, a pessoa vai falar de outra coisa. Uai, ela não sabe o que eu perguntei? Por que ela não responde logo? Então, o corretor vai em cima daquilo que você tem para oferecer. Se você não oferece o que a pergunta é pedida, é como se você não soubesse. Ora, você sabe na sua cabeça, né? Mas o corretor não vai conseguir ler ou conseguir saber aquilo que está na sua cabeça, né? O texto que você está desenvolvendo mentalmente. Então, é só com o que você revela ou com o que você fala é que a pessoa, o corretor, vai poder medir o seu conhecimento. Beleza? O tempo foi dado aí, né? Eu fui vamos dizer assim, provocado. Professor, a gente está fazendo uma prova aqui e tal. Será que não poderia? Não, claro. Né? Mas aí subestimaram a capacidade, né, de realização de prova de vocês. Mas a gente aproveitou para fazer esse comentário aqui, extra conteúdo da nossa aula, para que a gente possa também, né, apontar para horizontes, né, que sejam mais largos, além daquele estritamente selecionado para a aula do dia a dia, né? A gente tem que ter essa interação, que é a interação que a gente faz às vezes na sala de aula, né? Aquele nosso bate-papo de ânimo, de pensamento de futuro, de comportamento quanto a uma postura profissional. Se eu sou profissional como estudante, então eu tenho que imaginar que, poxa, se eu tivesse num emprego, eu tinha que dedicar tantas horas para o trabalho. Se eu sou profissional enquanto estudante, então eu tenho que dedicar tantas horas para o meu estudo. Então aí eu sou profissional. Se eu não me dedico ao estudo, se eu não me dedico a essa atividade, então eu não sou profissional. Eu estou fazendo alguma coisa ruim, né? Mediano, ruim, e isso me prejudica não só diretamente, mas para o futuro. O sonho que eu quero ter vai ser um sonho, né? Um sonho bom, né? Para ótimo, ou vai ser um sonho bom para ruim? Né? E o sonho, ou seja, o futuro, a consequência do seu trabalho vai ser fruto daquilo que você produziu, né? Daquele tempo que você dedicou. Beleza? Tudo bem? E aí, Ana Luísa, é isso mesmo? Ana Luísa? Mesmo, professor. Exatamente. Né? A galera que está Acho que foi fazendo... Pode falar. Se vocês estão acompanhando as lives, né? E seria bacana vocês acompanharem, a Yasmin. Cadê a Yasmin? A Yasmin não está aqui ainda.
falou até assim, ó, professor, mas a gente está no primeiro período, às vezes as pessoas falam coisa lá que a gente não consegue nem entender. Olha, mas é bom, se você pode, acompanha, para você ver o nível, para você ver a seriedade, a postura. Poxa, o que é que esses caras estão fazendo para poder se preparar para essa prova? O que é que essa prova tem assim, que todo mundo fala dela? Qual é o diferencial? Poxa, eu vou dar uma olhadinha para eu ir me acostumando com a... É como se fosse uma música que muitas vezes você fala, não, professor, música clássica é pesada, eu não tenho essa vibe aí, não. Eu falo, cara, passa 3 minutos ouvindo, né? Aí você, poxa, bicho, é bacana, tem uma melodia muito massa. Tem música clássica que, às vezes, bandas de rock reproduzem mais ou menos o som. Aí você, olha, mas esse som aqui eu já ouvi numa música tal, né? Aí você, que não é acostumado a ouvir, dá uma escutada, você, poxa, mas é bom, mas é bacana. Eu não vou ficar ouvindo direto, né? Até porque a gente é muito mais eclético, né? A gente gosta de sertanejo, forró, funk, rock e tal. Não, professor, eu não gosto daquilo não. Tá, beleza, mas você gosta de outras coisas. E é essa mistura de sons, né, que fazem com que você goste de alguma coisa. Então, assim, dá uma olhada naquela live e vê quais são as dicas, né, que você vai perceber muito do que a gente está falando. Eu acabei cortando aí a Ana Luísa, que ela falava, eu falava, falava, eu falava. Não, tudo bem. É, lá na FDCon tem uma professora, a Luísa Soaleiro. Até ia falar com o pessoal para seguir ela no Instagram, porque ela dá muitas dicas de estudo, sabe? É sensacional as dicas dela. E além do Instagram, ela tem uma página no Telegram que Exatamente. todo dia tem Ela uns dá 3, 4 vídeos e dicas. A mulher é uma para o máquina, AB. a mulher é uma máquina de produção, Nossa, é perfeita as dicas dela. né? Então, Todos assim, os dias é uma dica diferente, tanto só... para o emocional, o ambiente de estudo. Nossa, são dicas assim sensacionais mesmo para. Pois é. E assim, não, mas o AB está lá longe. Olha, mas a preparação que você faz é para uma prova de estágio que você vai fazer daqui a um ano, né? Vocês que estão no primeiro período, né, passam para o segundo, terceiro período, muitos dos nossos alunos conseguem já no terceiro período o estágio. Vão fazer uma prova. Bem, mas eu nunca fiz uma prova. Ah, se você nunca fez uma prova, né, vai ser muito mais difícil para você. Não, eu fiz as provas da faculdade. As provas da faculdade cobram esse modelo. Realmente cobram. Vocês vão ver Constitucional 1 e 2, Civil 1 e 2. Com esse mesmo modelo na prova lá. Mas se você já vai antecipando e se preparando, a sua chance de se dar bem é muito maior. Beleza? Certinho? Podemos começar? Hello? Sim. Então vamos lá, gente. Convidei alguns alunos que estão hoje novamente, aí eu parabenizo, né, vamos dizer assim, do compromisso, do padrão. Eu tenho um irmão que é policial federal, né? Deixa eu contar aqui só uma anedota. Ele traçou toda a vida dele para ser professor, né? Ele tem graduação em filosofia e mestrado em filosofia. O cara é, assim, diferenciado, né? E eu o tive no começo da minha jornada, ele é mais velho do que eu, né? Da minha jornada, ele como um parâmetro, né? Além do professor Luiz aqui, né? O nosso diretor, como um parâmetro, assim, de estudo, né? Poxa, os caras passam 7, 8 horas estudando por dia, papai, como é que eles conseguem, né? E eu estava no ensino médio, indo para a faculdade. Não, eu vou estudar também. Não vou ficar para trás, não. Por que eles conseguem e eu não consigo? Peraí. Aí eu ia estudar e eu ficava com sono, cochilando assim na mesa, né? Oh, meu Deus do céu. Não, mas eles não são mais fortes do que eu, então eu vou conseguir também. Aí, de tanto você tentar, você se acostuma, se habitua com aquela rotina, aí depois passa a ser tranquilo. O tempo que você gasta estudando, gasta não, né? Investe estudando. E antes você não conseguia. Com o hábito você começa a conseguir. É a mesma coisa de quem começa a correr. Nossa senhora, eu não aguento não. Não aguento nem 1 quilômetro. Mas de tanto eu me habituo e desenvolvo a minha capacidade. O estudo é da mesma forma. E ele, né, fez a graduação, fez o mestrado e foi fazer um concurso, né? Não, vou fazer um concurso, preciso ganhar dinheiro. A gente nunca, né? A gente nunca teve dinheiro para poder ficar sossegado na vida, então a gente sempre ralou para poder ter o nosso dinheiro, né? Isso enquanto
já adolescente, né? A gente dava aula particular para poder ter nosso dinheiro, porque o pai não tinha condição, então a gente não tinha como ter dinheiro, né? Então, tinha que se virar, ou dando aula particular ou trabalhando. Se for adolescente, dá aula particular para ganhar dinheiro. Se for adulto, vai se virar, né? Na faculdade, vai fazer concurso, né? Porque já que a gente não tinha outro tipo de rendimento. Então, resumindo, né? Da mesma forma que eu fui fazer concurso para o Tribunal de Justiça, né? Entrei lá na graduação, ele já tinha se formado em filosofia, queria ser padre, depois desistiu, né? Aí fez mestrado, né? Aí fez um concurso da PF, fez um concurso para a Justiça Militar, um bocado de concurso, né? Para o TRE. Aí passou para tudinho. Aí o que dava mais destaque na época era a Polícia Federal, né? Só que não tinha o salário que hoje tem. Não, eu vou. Ao mesmo homem, tu é doido, tu vai perder esse concurso, sou, vai ter que ir, vai. Ele, não, cara, eu quero ser professor, não gosto de policial, não quero ser policial, não. Vai. Só que nessa época não era tão chamativo o salário como é hoje, né? E ele foi. Foi lá para... Onde é que ele foi mesmo? Para o Maranhão. A gente morava no Ceará, foi para o Maranhão, né? Primeiro foi para Brasília fazer o curso de aperfeiçoamento, de preparação, passou 6 meses lá e depois, a depender da sua colocação dentro da escola lá de preparação, ele foi para o local mais próximo do seu local de nascimento, né? Que era, nesse caso, o Maranhão. E lá ficou, ó. E isso até hoje, ó. Porque como é dedicação exclusiva, como é que você faz para fazer outra coisa? Não tem como. Ou você abandona, pede exoneração, né? E vai trabalhar naquilo que você quer, ou você continua. Como a Polícia Federal é dedicação exclusiva, ele não tinha opção. Ele não podia ter trabalho paralelo. Ele não podia dar uma aula num colégio, por exemplo, numa escola, numa faculdade, em qualquer canto, né? Porque é dedicação exclusiva, né? Então ele teria problema administrativo com isso. Então ele retardou o sonho dele de ser professor, né? Agora ele está prestes a se aposentar, aí ele vai voltar ao sonho antigo de ser professor. Mas assim, qual é a lição que eu quero repassar? Porque eles sempre diziam, não, aqui é procedimento padrão, né? Se eu tenho que estudar 8, 10 horas, eu vou estudar 8, 10 horas. Se isso me renderá aquilo que eu quero como objetivo. E o bicho sempre foi assim, né? Sempre teve essa postura. Não sei se é porque ele foi seminarista, né? Então, padrão de estudo monge, né? Monge assim, né? Porque foi construído com os monges, né? Da Idade Média, né? E essa rotina de trabalho, de estudo dos seminários, né? Dos monastérios, é realmente uma postura padrão de comportamento, né? Ou seja, comportamento frente às coisas da vida que você quer, né? Se eu tenho que passar por isso para poder alcançar tal objetivo, eu vou passar por isso para alcançar tal objetivo. Se eu tenho que estudar 8 horas, 6 horas ou 10 horas, é isso que eu vou estudar. E ele sempre foi assim. Então é por isso que eu digo que ele foi uma das minhas referências em casa para poder sair daquela mesmice, né, de adolescente que não tem muito compromisso, que acha que a vida é um caminho longo, que não tem pressa, né, para poder caminhar. Quando eu vi, né, essa necessidade de ganhar dinheiro, que eu tinha que ralar, né, estudar para dar aula particular, e depois, se quisesse fazer um concurso para poder ganhar mais dinheiro, te vira, estuda e passa, né? Se está na tua mão a possibilidade, se é só estudar, então vai e estuda. Quem é que está te impedindo? Ninguém, né? Então, tu não precisou estudar quando era mais cedo, então vai lá, rala. Então, era esse o objetivo. Então, é por isso que a gente sempre busca aqui dar um ânimo aí para vocês, compartilhar algum exemplo, compartilhar alguma coisa que seja útil, para que vocês possam também se agarrar e ralar nessa vida, porque é nesse tipo de ralação que a gente consegue o melhor resultado. Meu pai dizia assim, ou a gente usa a cabeça por dentro, ou usa a cabeça por fora, né? Ou seja, ou a gente leva porrada, né, usando a cabeça por fora, ou a gente colhe os frutos do uso da nossa cabeça por dentro, ou seja, melhorando o conhecimento, estudando, né, para que a gente possa ter a conquista da nossa vida. Porque, como ele já dizia, o pobre não tem outra opção, não. O pobre só tem como opção, ele não tem dinheiro e não tem herança. Então, ele só pode ter o conhecimento. E esse é o principal e o maior, né, destaque para que a gente possa conquistar
o nosso futuro. O futuro que a gente quer, né? Então, vamos deixar de conversas de animação, porque vocês já estão animados, né? Eu estou vendo aqui as fotos estão até se mexendo assim de tanta vibração. Vamos aí ao que interessa como programação da nossa atividade de hoje, tá? Alguns alunos não estavam presentes, né? Na nossa aula lá de visita. Deixa eu pegar aqui. Selecionar como eu fiz ontem. Eu vou passar para cá. Vou tirar aqui. Vocês estão vendo o texto? Sim. Então, né? Beleza. Quem estava na aula de ontem pode me dizer alguma dúvida quanto às colocações feitas pelo juiz Ronan de Oliveira Rocha, que à época estava respondendo pela vara de violência doméstica aqui de Contagem? Hello. Vamos lá? O que é defensor dativo? Professor, a gente está vendo o texto, mas tá só na metade aí, na tela. É porque a gente vai passando, ó. Tá dando para ver? Não. Não? Então eu vou Tá refazer. cortando na tela. Tava cortando, era? E agora? Isso. Agora dá. Agora tá beleza, né? Eu tenho um chat aqui conversando comigo, minha internet está horrível. Luta com ela, Taylor. Não tem essa, não. Tu é mais forte que ela. Não, deixa ela te inibir. Então, assim, gente, nós tínhamos e temos como objetivo... Deixa eu resgatar aqui o nosso vídeo. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. O nosso objetivo é pegar essa audiência pública. Bora, abra aqui. A audiência pública e examinar o que cada integrante da instituição convidada, né, falou nessa audiência pública. Tá? A gente viu ontem um vídeo resumo que está aqui, tá? Nesse link. É nesse link aqui? Não. Deixa eu ver onde está o link. Eu coloquei lá no grupo da gente, beleza? A gente tem esse link aqui da página principal lá da comissão, que fala da reunião extraordinária, que é uma audiência pública com os convidados, né? A finalidade era debater a rede de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher no município de Contagem, né? Isso é leitura, como a gente já disse, administrativa, tá? Município de Contagem. Se você tiver uma leitura jurídica não, do sistema judiciário, você vai ler comarca de Contagem, tá? A estrutura judiciária, sempre quando vai falar, fala comarca. E a estrutura administrativa se refere como município, beleza? Isso é só uma tradição aí de terminologia. Mas é bacana você saber para poder já demonstrar que você é entrosado, né? Não, eu sou familiarizado com esse ambiente jurídico, né? Então, assim, tem esse link que está lá no grupo de vocês e tem um vídeo compacto, tá? E o vídeo na íntegra. O vídeo compacto que a gente passou ontem, né? São 8 minutos e 58, eles fazem um resumo, né, da participação de todos. Eles selecionam, claro, as participações, né? Eles não deixam no vídeo todos aqueles falarem, eles pincelam o que eles vão considerar mais importante, né? Só que a nossa missão é ver em todo, né? Para que a gente perceba não só quem é que está acompanhando a audiência, deixa eu ver aqui se eu coloco, porque a gente vê só o pessoal que está na mesa principal, né? A gente não vê quem está acompanhando. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se... Espera aí. Ó. Calma, cocada. Ai. Ó, aqui a galera na mesa e o pessoal aqui acompanhando, né? A galera na lateral, o pessoal aqui na frente e tem outra lateral aqui. Né? Isso é uma sala de comissão, né, para a realização de audiências públicas menores,
da Assembleia Legislativa. Eles têm várias salas, porque são várias comissões fazendo isso todo dia, tá? Então, o local não é tão grande. Tem também locais muito maiores, né, que cabem 300, 100 pessoas, né? Mas aí eles vão alternando o espaço para a necessidade, né? E o que a gente vai focar são os participantes principais, né, que estão aqui na mesa principal, para examinar o que cada um tem a dizer do seu próprio trabalho, né, apontando o que está muito bom e aquilo que poderia ser ainda melhor, falando no que poderia ser melhorado na sua própria instituição, né? Então aqui eu tenho o juiz, aqui Ronan, né? A promotora aqui do lado, né? De blazer cinza, se eu não me engano. Aí eu tenho o defensor público aqui de paletó e gravata azul, também se eu não me engano. Aqui a delegada de roxo, né? E aqui a advogada, representando a OAB. Aqui a da... Eu sempre confundo as duas. Aqui a da Polícia Civil, quanto à questão de investigação, para dizer os dados, os números, né? Das ocorrências. E aqui a Gê Nogueira, né? Que é responsável pela parte psicossocial de apoio à mulher, sobretudo para oferecer abrigos para as mulheres vítimas de violência, né? Para pernoitarem, passarem uma temporada, até terem a sua vida estabilizada novamente, quando elas não ficam em casa e têm a necessidade de sair de casa, até que o judiciário e a polícia militar, a polícia civil, consigam garantir a segurança dela, né? A segurança daquele agressor que às vezes promete se vingar ou promete matá-la, né? Fazer coisa pior, além daquela agressão que ele já perpetrou contra ela, né? Então, assim, muitas vezes o dilema da mulher é: eu não tenho para onde ir, eu não tenho como sustentar meus filhos, se eu sair ou denunciá-lo vai ser pior, que aí ele vai poder ou vai tentar fazer alguma coisa pior contra mim, né? Aí a coisa fica de uma tensão que você vai exigir do poder público uma resposta confiável para essa mulher. Claro, se ela está colocando a vida dela em risco, ela está depositando a segurança dela na mão do Estado, na mão do judiciário, né? Da Polícia Civil, da Polícia Militar, e também do município, né? Oferecendo um abrigo para que ela tenha onde ficar e tenha segurança, e para que aquele agressor seja rapidamente punido, para que ele não fique solto, esperando a condenação, e essa condenação nunca vem, e ele acha que a vida pode ser feita conforme a força dele contra ela, tá? Então, eu fiz aqui esse resumo, tá? O resumo aqui do texto. Vocês estão dando para ver? Sim. Então, né? Então, ontem, né, eu convidei alguns alunos para acompanharem a aula do primeiro noite. A gente deu a mesma aula, porque, claro, né, a aula que eu dou no primeiro manhã, eu dou no primeiro noite. E aí eu convidei o pessoal da manhã, né, os nossos aqui, muitos deles compareceram, muitos deles estão presentes novamente, para que a gente possa fazer uma leitura, claro, porque nunca uma aula é igual à outra, né? Mesmo que o tema, mesmo que o roteiro seja o mesmo. A gente acaba fazendo comentários diferentes daquilo que a gente fez na aula passada, tá? Então, o que é que o Ronan, né, na sua primeira fala, porque é ele que abre a fala, é até curioso, ó, percebe aí um detalhe aqui, cá para nós, né? O juiz, né, é o último da cadeia processual desse problema, porque a mulher agredida, ela chama a polícia. A polícia militar chega, né, constata o que é que houve, se houver flagrante, ele prende logo o agressor, encaminha para a Polícia Civil. A Polícia Civil vai fazer todos os procedimentos, né, para preparar um inquérito. Se for prisão, inquérito o chamado auto de prisão em flagrante, né? Então, o escrivão vai redigir tudo que as testemunhas e a vítima têm a dizer. Se já estiver lá, faz o interrogatório do réu, se estiver preso principalmente, né? Tem que fazer. Processa todas aquelas informações que tem que estar dentro do inquérito. Aí quem não fez, né? Tirando a Ana Luísa, eu acho, todos vocês, né, vão ver isso muito bem em processo penal. A gente antecipa só para que você compreenda mais ou menos como é que funciona.
Aí o delegado, responsável pelo inquérito, encaminha para o judiciário, né? Se for prisão, né? Ele comunica o juiz e comunica o promotor, para que o promotor já tome conhecimento do inquérito e já vá preparando a ação penal dele, que é uma petiçãozinha, um pedido que ele faz ao juiz para começar um processo criminal, um processo penal contra aquele agressor, contra aquele preso, né? E aí ele oferece esse pedido para o juiz. Mas antes disso, como ele está preso, o juiz precisa fazer uma audiência com ele, né? Chama o preso para que eu o comunique, né? Se eu vou manter a prisão dele ou se vou relaxar a prisão dele. Se eu for manter a prisão dele é porque há muitos indícios aqui da necessidade da continuidade da prisão dele. Muitos indícios como, professor? Só porque ele é perigoso? Não, porque isso é uma expectativa. Eu estou imaginando, prevendo, né? Não sou nem adivinho, que ele pode fazer outras coisas frente ao que ele fez. Não. É concretamente, está no processo, está no inquérito, que ele pode, por exemplo, ameaçar a testemunha, destruir alguma prova, enfim, ir novamente por ato que ele já tenha dito, eu vou lhe pegar se eu sair daqui. Se eu for solto, eu vou lhe pegar. Ou seja, ele ameaça a vítima, ameaça a testemunha, então há a necessidade concreta dele permanecer preso. Se não tiver nada disso, o juiz pode soltá-lo e adverti-lo, olha, você tem que cumprir tais e tais medidas. Então, se for réu preso, né, em todas as modalidades, né, o juiz precisa realizar essa audiência de custódia. E a gente sabe, né, como a gente já viu naquele relato, né, cadê? A gente já passou aqui, acho que é do tribunal, né? Não, aqui é o tribunal, é a inauguração da vara. Ótimo. Na inauguração da vara, a gente sabe, eles não colocaram aqui é matéria do Tribunal de Justiça, tá? Que a vara, é vara de violência doméstica e familiar. Então, todos os processos de violência doméstica vão para lá. Mas também de inquéritos policiais. Ou seja, então, todos os inquéritos que são encaminhados passam por essa vara primeiro, tá? Então, aqui, se tiver preso, o juiz vai ter que fazer a audiência de custódia. E a audiência de custódia demora, então ele tem que dedicar tempo, tá? E você sabe, dedicar tempo, basta você ter que estudar 10 horas, 12 horas por dia. Vamos dizer que seja o seu trabalho, 10, 12 horas por dia. É cansativo, não é? Isso também é na vara, né? O juiz vai ter que fazer 8 a 10 audiências por dia, que é o que a promotora vai dizer e a gente vai ver já já, tá? Então, são 8, 10 audiências por dia que ele tem que fazer. Nossa, isso aí é um trabalho muito considerável, né? E, além dessas audiências, você vai ter que fazer ainda o trabalho com os processos da Lei Maria da Penha. Então, uma das críticas que a promotora vai falar é justamente essa. Poxa, não era para ser assim. Era para ser criada uma vara específica só para a violência doméstica. O juiz se dedicar totalmente para isso. E não dividir o seu tempo com os inquéritos. Não é que o inquérito não seja importante, é porque isso poderia ser colocado para outra vara, né, e deixar a vara de violência doméstica concentrada, né, focada em todos esses processos, para que seja muito mais rápido o andamento desses processos. Ô, professor, Pois não. Esses inquéritos policiais são aqueles relacionados à violência doméstica mesmo? Não. Todos os inquéritos. Todos? Todos os inquéritos. Passa por eles lá primeiro, naquela necessidade até do juiz de garantia, né? Ou seja, eu vou examinar, não propriamente o juiz de garantia, mas aquela fracionamento e seleção dos inquéritos para depois encaminhar para as varas competentes. Só que se eu tiver réu preso, e é esse o objetivo do réu preso, eu vou ter que fazer audiência de custódia. Aí sobra para ele todas as audiências de custódia. Porque assim, vai ter que fazer audiência de custódia. Quem é que vai fazer? Ninguém quer fazer, os juízes criminais, normalmente. Até, pelo menos, isso ser, né, sedimentado, tornar algo comum. E estamos na fase de transição, né, do início da implantação desse modelo de audiência de custódia, que é uma garantia constitucional, garantia em tratado internacional e é uma exigência mesmo de civilidade. Olha, você prende a pessoa, você que é a autoridade judiciária que decide sobre a prisão dele, não vai nem escutar, não tem nem esse trabalho. Olha, qual é o teu trabalho, então? Se a parte mais importante, que é decidir sobre a liberdade de alguém, você não quer se dedicar sobre ela. Você acha que é tudo papel, tudo frio ali. Escreveu, acabou. Eu não quero ter o trabalho nem de ver a pessoa, não. Uai, não é assim.
Então, como era um problema para os outros juízes reclamarem, eles reclamavam mesmo, não quero fazer isso aqui, é muito perda de tempo, poxa, deixa o cara preso lá mesmo, olha, porque não é ele, né? Não é ele, não é algum conhecido dele, não é da família dele. Porque se fosse, aí ele exigia todas as regras jurídicas civilizadas, né? Mas isso ficou padrão através de uma decisão do CNJ, do Supremo também. Então, audiência de custódia para todos os presos. Todos os presos têm o direito de serem recebidos pela autoridade judiciária, pelo juiz, né, ou pela juíza. E aí sobrou para a vara de violência doméstica esse trabalho. Isso também pode ser cultural, porque acham que o trabalho de um juizado da mulher seja de menos complexidade. Todos os processos têm a mesma complexidade, às vezes até diferenciada, porque, inclusive, na lei, na vara de violência doméstica, há questões familiares envolvidas. Então, além da questão criminal, você tem questão familiar. Porque se você tem um rompimento de uma relação, você tem um rompimento de um casamento, de uma união estável, e, normalmente, é discutido a manutenção da guarda, né? Porque tem que ser decidido, e a questão da visitação. Olha, se o homem é violento, como é que ele vai visitar? Se ele não pode chegar perto da mulher, como é que vai chegar perto dos filhos dela? Como é que vai ser isso? E como é que vai ficar a questão da escola? Quem é que pega na escola, quem é que deixa na escola? Ou seja, há obrigações, né, do poder familiar que vão ter que ser decididos. Então, além da questão criminal, há as questões imediatas de família que têm que ser resolvidas e depois podem ser encaminhadas para a vara competente, né? Mas imediatamente isso tem que ser resolvido lá. Então, a complexidade é alta, tá? Mas, infelizmente, como a própria crítica da promotora, né? Essa promotora aqui, né? A galera vai atacar, vai criticar as outras instituições, né? O pessoal fica fazendo bico, né? Meu pai falava com a cara mexendo, né? Porque não está gostando, né? Mas, enfim. Vamos voltar para o nosso texto, tá? Então, assim, o que é que ele fala, o juiz? Principais problemas que ele enfrenta, né? A ausência de defensor dativo. Ora, se eu não tenho um advogado para o réu, como é que eu vou continuar com o processo? Ele tem que ter advogado, né? Daí a gente já falava ontem, antecipava, da importância fundamental do advogado para o processo, né? Não há processo que ande, que caminhe, que tenha prosseguimento sem o acompanhamento de algum advogado, tá? Nesse caso aqui, como é processo criminal, há o promotor realizando a acusação, a denúncia, né? Denúncia é o nome, né, da peça que o promotor apresenta como pedido ao juiz para começar um processo criminal contra alguém, contra um réu, né? E aí o juiz vai examinar o processo, ver se tem as condições que a lei autoriza para iniciar um processo criminal. Se tiver dentro do que a lei estabelece, do que a lei exige, aí ele dá o ok, tá? É como se fosse um fiscal, né? O promotor fala, olha, tem todas as condições da lei para iniciarmos um processo. Ó, o juiz, vamos ver se tem mesmo. Realmente, o promotor está certo. Tem mesmo as condições aqui que a lei exige. Então, eu vou autorizar a abertura de um processo criminal contra alguém, tá? Aí, esse alguém, esse réu, tem que ser defendido, né? Se ele não tiver dinheiro, professor, para poder bancar um advogado. Só que assim, lembra, né, a gente já falou ontem também, a hipossuficiência, ou seja, a suficiência pouca, né? Pouca, suficiência. Eu tenho pouca suficiência econômica, ou eu tenho pouco dinheiro, ou a minha condição financeira é pouca, é ruim, é péssima, né? Só que é péssimo, ruim em que sentido? Não. Se eu for pagar um advogado, meu amigo, eu vou deixar de pagar meu aluguel. Se eu for pagar um advogado, eu vou deixar de pagar a minha feira, né? Então, eu não tenho condição de pagar o advogado. Então, isso é ser pobre conforme a lei para o processo. Ou hipossuficiente, ou eu não tenho condições de pagar um advogado, de arcar com as custas de um advogado, né? Você pode dar o nome que quiser. O importante é você entender. Não, se a pessoa não tiver condições de pagar um advogado, como é que fica? Ele tem que ter um advogado. E aí? Não, ele tem que ser defendido. E o nome que é dado é defensor. É dativo porque é dado, né? Se a pessoa não tem como pagar
um advogado particular, o Estado dá a ele um defensor. Como não tem defensor público, né, porque se tivesse defensor público já estava resolvido, o defensor público iria atuar na defesa do réu, mas se não tiver, nesse caso, né, o juiz vai nomear, vai dar um advogado para a defesa desse réu. Como é que o juiz faz? Ora, o juiz às vezes tem uma lista de nomes, né, que ele pode acionar ou pode pegar alguém no corredor, algum advogado no corredor e dizer: ô, doutor, vem aqui fazer a defesa de um réu que está sem defensor, para que a gente não possa ter prejuízo aqui no andamento do processo. Se o advogado tiver condições e tempo, né, ele vai. Se não, ele pode se recusar, tá? Até porque o advogado não é obrigado a trabalhar de graça. Claro que ele tem uma nobre função pública no exercício, né, da sua advocacia. Às vezes ele faz até mutirões gratuitos, né, ações de solidariedade para a defesa de pessoas de interesse, orientação jurídica, às vezes em praça, né, mas enfim. Mas ele não pode contra, né, a objeção dele ser obrigado a realizar a defesa. Mas normalmente se faz pela urbanidade, pela deferência que os profissionais têm entre si, né? Poxa, eu não vou negar um pedido do juiz e para prejudicar um processo, porque isso gera prejuízo para a justiça. E eu sou um membro fundamental da justiça, né? Então, como o advogado é, né, indispensável à justiça, então faz parte do sistema de justiça e sem ele a justiça não caminha, tá? Mas aí como é que faz, professor, para ele ganhar dinheiro nesse trabalho? Porque é um trabalho que ele está realizando. Aí o Estado ele tem uma reserva, né, acionado pelo judiciário para que esse pagamento seja feito ao advogado. Tá? É o pagamento do defensor dativo, né, dos dativos, chamado, a galera abrevia. Mas aí tem que ter um orçamento específico para isso. Né? Aí o legislativo tem que permitir que haja esse orçamento. Né? O executivo tem que liberar esse orçamento para que o judiciário possa dispor. E o juiz faz o controle. Ó, o doutor tal, né, a doutora Ana Luísa, realizou aqui a defesa dativa, né, para a qual foi nomeada por mim, né, para a defesa desse réu, né, e vou encaminhar o guia aqui para que ela receba futuramente, né, aquele valor. Beleza? Então, a ausência de defensor dativo. Ó, se eu tenho uma ausência de defensor dativo, como é que eu vou processar? Como é que eu vou dar continuidade? Como é que eu vou fazer uma audiência com esse réu se ele não tem defensor? Não pode ter a audiência. Então, vai ser prejuízo do processo. O processo não vai andar. Aí a vítima: nossa, doutor, condene esse homem, processe esse homem, que eu quero que ele seja punido. Olha, eu não posso porque ele está sem advogado. Como é que vai ficar a história, né? Então, eu tenho que ter uma rede muito bem estabelecida para que isso não aconteça. Tá? Então, eu coloquei aqui entre parênteses: defensor dativo, né, é o advogado nomeado pelo juiz da causa, é o juiz do processo, né, para o patrocínio gratuito da defesa do acusado. Gratuito porque o réu não vai pagar o advogado, né, quem paga é o Estado. E, né, claro, o advogado ele não pode realizar isso contra a vontade dele. Por exemplo, ele vai: não, eu estou aqui no fórum porque eu estou esperando a audiência do meu cliente aqui. Eu não vou abandonar a causa do meu cliente para poder assumir a causa de outro, né? E ele fala também que tem poucos defensores públicos. E, nesse caso, com poucos defensores públicos, os defensores públicos aí ficam focados na defesa da vítima, tá? E aí o defensor público vai falar mais lá na frente, né, que a vítima, nesse caso, ela tem uma hipossuficiência técnica, né, e hipossuficiência econômica. Nesse sentido, como a vítima é a mais fragilizada desse processo, então daí a preferência da Defensoria Pública de priorizar a defesa da vítima e não do réu. Porque, como a gente sabe, né, e se vocês não sabem, ficam sabendo agora, o defensor público normalmente atua na defesa do réu, na defesa do acusado. Porque nos processos criminais, né, a gente tem um Ministério Público acusando alguém. Então, a gente já tem um agente do Estado nesse processo fazendo a acusação. Né? Ora, se eu tenho um agente do Estado, que é o promotor, fazendo a acusação, e o acusado, o réu, não tem defensor, não tem advogado, aí eu também tenho um outro agente do Estado, que é o defensor público, para fazer a defesa desse réu, desse acusado. Então, normalmente em um processo criminal eu tenho dois agentes, tá? Que agentes são esses, professores? Dois agentes. Um chamado promotor, que é do Ministério Público, da instituição Ministério Público, né, que é o promotor de justiça, fazendo a acusação. Certo? Movendo a acusação contra um réu. Então, é um agente do Estado realizando essa função de acusar alguém. Tá? E se o acusado não tiver
um advogado, né? Aí eu tenho um outro agente do Estado, que é o defensor público, que vai fazer a defesa. Então, eu tenho duas ações técnicas, né? Duas funções técnicas realizando os dois lados de um processo. No caso, a acusação e o outro a defesa. Tá? Então, aqui, nesse caso peculiar, que é a Lei Maria da Penha, né, eu tenho também a necessidade do defensor público priorizar a defesa da vítima, porque a vítima, nesses casos aqui, da Lei Maria da Penha, é também um processo criminal, né? Mas nesses casos aqui da Lei Maria da Penha, a vítima se encontra em uma situação fragilizada não só porque foi agredida, tá? Não é só em função disso. É porque, como a gente já falou, a Lei Maria da Penha, ela tem também, traz com ela outras consequências. Como a gente já falou, as consequências na área de família. Tá? Questão da separação do vínculo matrimonial ou da união, né, estável, da relação afetiva, né? Isso quando é companheiros, né? E as consequências da guarda e da visitação dos filhos. Como é que ficam os filhos nessa situação? Então, em razão dessas prioridades, né, de resolução, o posicionamento da Defensoria Pública é em patrocinar a defesa não do réu, que eles fazem tradicionalmente, né, nos processos criminais, de roubo, furto, homicídio, enfim, mas da vítima, em razão da vítima também ter as necessidades de defesa nessas questões de família. Tá? Até porque envolve menor, né? Envolve criança. Pessoas também que devem ter priorizado, né, o seu acesso à justiça. Então, se não tem defensor público suficiente, a prioridade é a defesa da vítima. E se o defensor está defendendo a vítima, sobra defensor para defender o acusado. Daí, necessidade do advogado ou do defensor dativo. Beleza? Outra questão que ele levanta é a criação de vara especializada. Porque o normal é vara comum, vara criminal. Primeira vara criminal, segunda vara criminal, aí a gente distribui os processos, né? Roubo, furto, estelionato, né? Sei lá, lesão corporal, e por aí vai o Código Penal, né? Fora o júri, porque o júri tem previsão, né, diferenciada na Constituição, porque se trata de homicídio, a Constituição e é também tradição, isso coloca uma vara específica para os crimes, né, dolosos contra a vida, né? Questão de homicídio, vara do júri, certo? Os outros crimes vão para a vara comum, né? Você tem primeira vara criminal, segunda vara criminal, terceira vara criminal, tantas quantas forem necessárias. Se tiver muito processo em um determinado ramo, aí você cria uma vara especializada. Como a gente tem vara de tráfico, né? De tóxico, né? De entorpecente, enfim. O que mais? Você tem vara de crime de trânsito, vara de crime de, sei lá, de empresarial, mas aí a determinado local. O que é que vai, é o que o juiz fala, o que é que vai motivar a criação de uma vara especializada dessa, né? Ela se justifica, né, como a gente está colocando aqui, ela se justifica em razão da demanda. Que demanda é essa, professor? Do grande número de processos. Ora, se eu tenho muitos processos da Lei Maria da Penha, olha, meu amigo, eu tenho que ter uma prioridade para esse processo aqui, para esse tipo de crime aqui, para esses casos. Então, é muito processo de um mesmo sentido. Então, se eu tiver uma atuação especializada, vai melhorar muito mais o meu trabalho, né? Eu vou ter muito mais rendimento. Tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso texto. Então, como ele fala aqui, a criação de vara especializada se justifica em razão da demanda. Claro. E para eu criar uma vara especializada, eu tenho que ter orçamento, eu tenho que ter dinheiro. Por que, professor, eu tenho que ter dinheiro? Eu não tenho juiz e funcionário do tribunal não para poder colocar lá dentro? Tenho. Só que como é uma criação de uma vara nova, não tem sentido eu ter duas varas criminais, aí eu deixo uma vara criminal e a outra vara criminal eu transformo em vara de violência doméstica. Ora, o volume de trabalho vai ser o mesmo. Então, descobrir um santo para cobrir outro. Eu tenho que reforçar a atuação do judiciário nessa área. Daí eu tenho que criar, né, uma vara. Então vai ser mais uma vara. Então é mais um juiz e mais servidores públicos para aquele local. Qual local? Contagem. Eu tenho que ter mais gente aqui do judiciário trabalhando, porque não está dando conta. Então eu tenho que ter dinheiro para isso. Dinheiro para poder pagar os salários. Não só salários de juízes, né, servidores, mas a estrutura
que vai ser montada, né? E a gente sabe também que a vara especializada, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Como assim, professor? Que negócio é esse? Equipe multidisciplinar é chamado multi porque são várias profissionais, são várias disciplinas, né? Então são vários profissionais envolvidos. Vários no sentido de dizer que podem ser dois, né? Um psicólogo e um assistente social. Esses, sim, psicólogo e assistente social, são fundamentais para todo o processo da Lei Maria da Penha, porque eles auxiliam o trabalho dos profissionais diretamente vinculados. Quem são esses profissionais diretamente vinculados? Eu tenho um policial militar, não só o soldado lá da ponta, né, da hierarquia menor, mas toda a estrutura da companhia, né, do major para baixo, do capitão, do tenente para baixo, do responsável pelo policiamento, de todos eles envolvidos, para que um planejamento adequado seja feito, uma compreensão adequada seja feita desse problema. Daí a necessidade fundamental da participação do assistente social e do psicólogo. Para quê, professor? Ora, para eu atender, para eu entender a necessidade econômica daquela mulher, tá? E os desdobramentos econômicos que uma separação resulta, uma separação com celeuma, né? Com violência, tá? Que não dá opção para a pessoa. Não, eu vou decidir aqui o meu futuro. Não há possibilidade de espera para a decisão. Tem que ser decidido agora, porque a agressão foi agora. Como é que vai ficar? Você vai colocar a sua vida em risco, continuando naquele ambiente, ou não só a vida em risco, mas o seu sofrimento constante? Olha, você não é masoquista para gostar de sofrimento físico, né? De apanhar. Claro que não. Até porque isso é um crime, tá? Então eu tenho que ter uma resposta. E aí eu tenho a necessidade da compreensão econômica e social dessa questão, daí o assistente social, e a intervenção de um psicólogo para que eu possa entender quais são os vínculos que desencadeiam essa violência. Porque ninguém é besta-fera, né? O pessoal fica falando que alguém é besta-fera porque o cara é monstro, isso e aquilo. Não, isso não é real. A pessoa pode reagir em determinada questão com uma brutalidade muito grande. Mas isso tem uma causa. E isso a psicologia pode explicar. E a gente tem que trabalhar as nossas ações, todos os profissionais, sabendo a causa do problema que a gente está enfrentando. E é por essa razão, né, que eu tenho a necessidade de uma equipe multidisciplinar, de um psicólogo e de um assistente social, para que tanto a Polícia Militar, uma Polícia Civil, né, a promotoria, a Defensoria Pública, os advogados, daí eles fazerem cursos para isso, né, a promotora e o juiz entenderem o pano de fundo disso. O que é que está causando isso? Porque não tem sentido o policial focar só na prisão. Não, eu vou ficar aqui esperando ele bater na mulher para eu poder prender, né? Aí o juiz, não, eu só estou esperando aqui chegar um processo para eu poder condenar. Ora, se eu não atuar na prevenção, se todos os órgãos não atuarem na prevenção, cada um à sua maneira, né, dentro da sua limitação ou dentro da sua margem de atuação, de função, né, eu vou continuar produzindo agressões. Eu vou, por exemplo, eu vou ter sempre anualmente 1000 sentenças condenando e eu vou ter novas 1000 sentenças todo ano. Porque eu sempre vou continuar produzindo, né, adolescentes agressores que vão se tornar adultos agressores. Então, isso tem que ser, esse enfrentamento, essa prevenção tem que ser baseado em estudo, né, científico, em estudo sério, que é produzido pelo assistente social e pelo psicólogo. E ele fala também incentivo para a especialização dos profissionais do sistema de justiça. A vara é necessária, a criação da vara é necessária, porque com a vara especializada, né, ou seja, com o nome, não é vara criminal, é vara de violência doméstica. Então, ele é focado em alguns processos. Todos os profissionais que vão trabalhar nessa vara, ou seja, trabalhando com esses processos, eles vão acabar se profissionalizando. Ou seja, os caras vão fazer curso, vão estudar, vão fazer leituras, não só do Código Penal, do Código de Processo Penal, mas vão fazer leituras sobre as questões da violência na esfera familiar e doméstica. Entender a cultura machista na qual a gente está inserida, que possibilita essa reação, às vezes, brutal e desmesurada de um homem contra uma mulher. Poxa, cara, como é que pode? Ele sempre foi um cara gente boa, mas de repente teve esse comportamento, ninguém acreditou. Ora, mas aí ele vai responder um processo.
Como é que eu vou entender isso? Eu não posso ficar naquele vácuo, de ficar só no susto. Nossa, isso é algo assim incompreensível. Não, é compreensível sim. Há estudos em relação a isso. E é por isso que os profissionais passam a se dedicar em um estudo paralelo, que não seja só Código Penal e Processo Penal. Código Penal e Processo Penal. E nesses casos, às vezes, né, o Código Civil na questão de família. Entendido aí? A parte do juiz? Hello? Onde está você? Entendi. Que já não... Oh, muito bem. Entenderam, né? Sara? Quem mais? Sim. Todos entenderam? Cadê o ok? Tô tomando café, bebendo água, só com o dedinho assim, muito bem. Os microfones todos desligados, sexta-feira. Não pode ter outro sentido que não seja o estudo. E você tem que estabelecer procedimento padrão. Como assim, professor? Diabo de nome feio é esse? Procedimento padrão. Olha, sexta-feira eu estudo de manhã, vou estar liberado lá para 7, 8 horas da noite. Então é com 7 e 8 horas da noite que eu estou liberado. Até antes disso, nananina não, né? Você estabelece um horário, é como se fosse um happy hour. Meu happy hour é 7 horas da noite, de sexta-feira. Então é só 7 horas da noite de sexta-feira que eu vou relaxar, né? Então não me venham com blá, 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 né? Que por mim você tudo terminou, né? Não venha com essa não. Eu só estou liberado 7 horas da noite. Então depois de 7 horas da noite é que eu faço as minhas peripécias, né? E agora que a galera está dentro de casa é que é mesmo. Né? Hoje vai ter live do... Como é o nome dele mesmo? Live do Gustavo Lima. E eu já falei com o Gustavo Lima, né? Ele também já estabeleceu um procedimento padrão. Falei para ele, ô Gustavo Lima, não avacaia nossas aulas não, senhor. Coloca a tua live tarde. Aí ele, não, beleza, eu vou colocar minha live 9 horas da noite. Então pronto, né? A galera só vai estar liberada lá para as 9, 8 horas, 9 horas da noite. Entendido aí? Hein? Compreendido, né? Ninguém quer comentar, senhor. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Vamos lá então para o que diz a promotora. Débora Goulart Tavares. A Épica também respondendo, né? Porque Ô, a vara professor, tinha acabado de ser inaugurada. Pois não. se porventura, igual nesse sentido que o senhor falou que estabeleceu entre Gustavo Lima, aí só vai perder os alunos da noite, ué, vai começar 9 horas, Eu falei para ele, tem já que ser mais... era. É porque ele queria ser 6 horas, senhor. Eu não, negativo. Pode não. Vai para mais tarde, para mais tarde. Não, tá bom, beleza. Né? Para o sucesso educacional de todos. Falei com a produção aqui que tem que ser 9 horas. Pronto. Aí foi o meu termo, né, que a gente acertou. Né? Primeiras Perdeu o as duas... aluno da noite, já Não, era. pelo menos as 2 primeiras aulas da noite estão garantidas, né? Entende? É porque assim, gente, se a gente Entendi. não estabelece procedimento padrão, né, a gente não tem compromisso com nada. Eu sempre falava até para a galera da noite, gente, é sexta-feira, beleza. Você vai para balada, mas vai depois de 10h30, senhor. Né? Você vai, mas depois de 10h30. Não vem atrapalhar aqui meu estudo, não. É depois desse horário, maravilha. Sábado, não, sábado depois de 4 horas. Né? Porque eu tenho que fazer as atividades de manhã, né? Tenho aquele intervalozinho que eu dou uma descansada, vou dar uma dormida, recuperar o meu organismo, né? Beleza, aí eu me levanto, agora eu vou para a minha diversão. Agora, se você não tem separação disso, se não tem hora para nada, aí você perde o seu foco, o seu padrão de comportamento, aí, né, o que você planeja você não vai conseguir realizar. Então, estabelecendo um padrão. Eu só tomo uma, ou eu só me divirto, ou eu só relaxo, ou eu só vou assistir tal coisa, depois tal hora. Não me venha com papo de antes, não, porque se eu quebro esse meu padrão, aí eu perco o sentido, tá? Basta ver o trabalho que é desenvolvido na vara, que a gente vai examinar agora. Ó. O que é que a Débora fala, a promotora? Ó, ela elogia a Comissão da Mulher, ou seja, a Assembleia Legislativa, pela preocupação com os índices de violência em cada região metropolitana de BH. Né? Como a gente já viu na aula passada, né, a comissão visitou muitas delegacias, visitou as unidades da Polícia Militar, Defensoria Pública, visitou muitas instituições para saber a realidade do trabalho, né, e como é que anda o resultado do trabalho de cada instituição. Não para criticar, só por criticar,
Mas criticar para dizer assim, olha, está muito bom o trabalho que vocês estão fazendo, só que não está dando conta para o volume de trabalho. Então, a gente tem que ter um reforço aqui na unidade de vocês. Tá? Aí ela fala, ó, a ausência de promotora titular na violência doméstica, né? Porque ela é respondendo, né? A gente já falou ontem o que seria respondendo, não já? Aí não. É a primeira aula de vocês, desculpe, confundi com o pessoal da noite. Tá? Ora, a promotora respondendo e o juiz respondendo, né? Vamos dizer, né? A Ana Luísa, juíza da vara criminal, eu abri a vara de violência doméstica e preciso de uma juíza lá dentro. Por enquanto, até eu nomear alguém definitivamente para lá. Aí eu converso, eu sou presidente do tribunal, né? Olha que o meu cargo, né? Já fui lá para cima, né? Coloquei um cargo bom aí para Ana Luísa. Aí a Ana Luísa, bom não, professor, ótimo. Pois é. Aí eu falo, ô Ana Luísa, aqui é o presidente tal, queria uma ajuda de você aí, para que você responda a vara lá, responda pela vara de violência doméstica, até eu conseguir nomear alguém, uma juíza para lá. Aí a Ana Luísa, não, meu presidente, claro, chamamento institucional é uma satisfação atender. É um compromisso, né? Claro, e há uma fidelidade muito grande, né, dos promotores, juízes, defensores, advogados, uma fidelidade muito grande para a sua instituição, né? Quando ele é chamado, ele atende, mesmo que diga, oh meu Deus, eu vou me matar de trabalhar, mas não tem essa, a galera atende mesmo. Então, chamou, aceitou, fiz a nomeação, para não ser algo forçado, né? Há uma combinação antes, você vai trabalhar lá. Além da sua vara criminal, que você tem que dar conta, porque é a sua vara, né? Que você é responsável prioritariamente, você tem que dar conta também daqueles outros processos. Ou seja, você se divida aí em trabalhar dobrado ou quase dobrado para dar conta dessa missão até eu, né, nomear eu já estou aqui, né? Nomear uma promotora titular para lá. Promotora titular por quê? Porque é uma promotora dedicada exclusivamente para essa vara. Claro, se for chamada para responder por outra vara, ela vai. Principalmente na época de férias, né, de um colega que você aí responde pela vara dele, para que ele possa tirar férias, né? Porque uma vara não pode ficar sem juiz, né? Uma instituição jurídica não pode ficar sem juiz, ou titular, ou respondendo momentaneamente. Beleza? Então ela diz, olha, era para já ter uma promotora titular, uma promotora dedicada exclusivamente para os processos de violência doméstica. Mas enquanto não tem, você, né, vai continuar respondendo, tá? E ela, né, está na frente além dela tá trabalhando dobrado, ela também colocou a oficial de justiça que trabalha com ela também para trabalhar dobrado, ou seja, todos os processos que eu funciono, né, que eu atuo, eu tenho o auxílio da minha oficiala, né, que é uma servidora do Ministério Público. É uma oficiala ministerial porque é do Ministério Público. Se fosse do Judiciário, era uma oficiala de justiça, né? Só muda a denominação, mas o sentido da função é a mesma, que é prestar auxílio ao agente lá do Estado, né? No caso, aqui é a promotora. Então, é uma assessora da promotora, né? Uma assessora de carreira, oficial de justiça, um cargo, né? E os processos que ela pega da vara normal dela, ela também vai auxiliar os processos da violência doméstica. Então, ela colocou lá a servidora que trabalha com ela para também realizar esse trabalho, né? E temos o elogio também às atividades desenvolvidas pelo Espaço Bem Me Quer. O Espaço Bem Me Quer é o espaço de acolhimento da vítima, tá? Daquele local onde a vítima pode ficar, né, em um determinado tempo, pode pernoitar, passar uma temporada, até que ela possa estabelecer sua vida, né, recompor sua vida e ir para algum local definitivo, se ela, sobretudo, não tiver condições de alugar alguma coisa imediatamente ou de bancar o próprio sustento, né? Então, o Estado oferece esse acolhimento. Claro que tem que oferecer. Se não oferecer, o que é que a vítima de violência vai pensar? Poxa, eu não tenho para onde ir. Eu não vou sair de casa para ficar na rua. Se eu não tiver familiar, se eu não tiver como me sustentar, né? Então, o Estado oferecendo esse acolhimento é fundamental para que a vítima tenha confiança em procurar o Estado. E assim, eu vou lá denunciar, vou nada. Para quê? Para eu ser mais agredida ou para eu ficar na rua? Não. Eu vou tentar resolver minha vida aqui sozinha, do jeito que der, tá? Então, esse apoio do Estado é fundamental para que essa política, né, de combate à violência doméstica dê certo.
porque eu tenho que acolher prioritariamente e inicialmente a mulher vítima, tá? E ela vai descer o cacete nos outros também, ó. A defensoria especializada em contagem. Poxa, se a defensoria especializada em contagem, né, que faz o pedido das medidas protetivas diretamente ao juiz da vara, tinha que ter também da promotoria. Então, ela está cobrando a instituição dela para criar uma promotoria especializada, tá? Se eu tenho uma defensoria especializada que trabalha diretamente com a violência doméstica, eu também teria que ter uma promotoria criada, né, para trabalhar, né, criada, então seria uma especializada. Para quê? Para que ela se especialize e trabalhe diretamente com os processos da Lei Maria da Penha. Ou seja, eu tenho uma promotora dedicada, né, para a análise dos processos da Lei Maria da Penha. Aí ela usa como provocação, né, que a defensoria tem, por que a promotoria não tem? Tá? E ela fala, uso em contagem de tornozeleiras eletrônicas. Então, ela está cobrando aqui da Assembleia que destine recursos para que o Executivo compre ou adquira tornozeleiras eletrônicas, ou então o próprio Tribunal de Justiça adquira essas tornozeleiras eletrônicas para, em caso do autor não ficar preso, ele ficar solto usando a tornozeleira eletrônica. Para que a necessidade dessa tornozeleira eletrônica, né? A gente não viu aqui esse nome, medida protetiva? Não viu? Hein? Sim. Então, a medida protetiva é um tipo de ordem judicial para que a pessoa não fique presa. Ele, olha, meu amigo, eu sei que você é pai de família, nunca cometeu um crime, trabalhador, teve essa agressão aí, você vai responder por ela, mas para que você não fique preso, eu vou lhe dar aqui umas medidas protetivas, né? Para que você não chegue perto da vítima, ou então que você mantenha 100, 200, 300, 500 metros de distância dela, você não pode se aproximar de jeito nenhum, e você não pode ter contato com ela por bilhete, por recado, por telefone, por sinal de fumaça, qualquer jeito. Você não vai entrar em contato com ela e não vai chegar perto dela. Como é que eu vou ter garantia de saber se ele não chegou perto, né? Com o uso da tornozeleira eletrônica, eu consigo fazer isso. Porque ela mede, né, o local onde ele está. E se ele vai chegar perto do local de trabalho dela, ou local da residência nova dela, ou dos parentes dela, quem quer que seja, né, o Estado vai ter como saber, porque ele vai delimitar o local onde ele não pode se aproximar. Tá? Então, a medida protetiva, né, normalmente é dada, às vezes, sem a prisão do réu. Às vezes há uma denúncia, né? A delegacia recebe, encaminha para o judiciário, e o judiciário, que é o juiz, assina a ordem, a medida protetiva. Manda o oficial de justiça, a polícia civil, a polícia militar, né, intimar, entregar para o réu, para o acusado. Né? Às vezes acusado porque o indiciado, às vezes, né, porque ainda nem começou o processo. É na fase de inquérito, mas ele já recebe e já tem a obrigação quase que de imediata de preparar essa ordem judicial para poder garantir a segurança da mulher, né? E vai, né? Manda entregar para o autor, para adverti-lo e dizer, olha, meu amigo, você vai ter que sair da casa dela agora. Não, mas é minha casa. Era, né? Pelo menos tu não vai ficar aqui dentro. Sai, senão você vai ser preso, né? E depois de tirar da casa, às vezes acontece isso também, a polícia tira o cara da casa, olha, você agora está proibido de chegar a 500 metros daqui, viu? 500 metros do trabalho dela, 500 metros da casa dos parentes dela, enfim. E você não pode entrar em contato com ela. Então, são as ordens tradicionais que essa medida protetiva traz contra o acusado. E se o acusado descumpre, ele vai para a prisão, vai para o presídio, tá? Você vai para a prisão, meu filho, vai aguardar seu julgamento lá. E a tornozeleira eletrônica seria mais eficiente para vigiar, né, o cumprimento dessa medida protetiva. Ok? Beleza? Mas aí precisa de recursos para poder comprar, né? E ela reclama, né, como a gente já tinha dito, olha, com essa junção de vara de violência doméstica e de inquérito, né, estamos fazendo de 8 a 10 audiências de custódia por dia. Tá? Como é que vai dar conta? Como é que vai sobrar tempo, né, para dar conta dos processos de violência doméstica? Porque a gente tem a vara, junto com a vara de violência doméstica, também a obrigação de cuidar dos processos de inquérito. Isso atrapalha o serviço, né? Não é que o inquérito não seja importante, é importante, mas que outro juiz
tomasse de conta, né? E que o juiz da vara de violência doméstica ficasse, né, preocupado apenas com os processos de violência doméstica, não dividisse o seu tempo com as audiências de custódia. Mas, enfim, né, é essa a realidade. Mas ela reclama da falta de dedicação, de tempo para poder dar conta disso tudo. E ela fala também da importância da estrutura da Delegacia da Mulher de Contagem para a correta investigação de toda demanda. Ou seja, a promotora, quando ela vai criticar, ela critica a própria promotoria, a própria instituição dela, tá? Ela vai criticar aqui porque não tem tornozeleira eletrônica, ela vai criticar o Poder Judiciário porque criou uma vara, né, que além de violência doméstica também é de inquérito, porque o Judiciário não podia ter juntado as coisas, né? Deveria ter colocado apenas para a violência doméstica, e diz que a Polícia Civil precisa estruturar melhor a Delegacia da Mulher, para que as delegadas possam fazer um trabalho melhor. Beleza? Em que sentido, professor? Olha, se eu tenho muitos inquéritos, muitos processos, muitas vítimas para serem atendidas, eu tenho que ter um pessoal para atender toda essa gente, para poder investigar, para poder fazer o processo, aliás, para poder fazer o inquérito direitinho. E isso, para ser feito de uma forma primorosa, adequada, requer tempo, requer dedicação. Eu tenho que ter pessoal suficiente para tomar conta desse trabalho todo. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Quem é que não estava na aula de ontem à noite? O Fred estava, o Ricardo estava? Eu não estava. A Ana não estava? Eu entrei um pouco e depois eu tive que sair. Tá, mas aí eu estou perguntando a vocês se vocês estão com dúvida, né, de algumas questões que ela está levantando. Porque isso a gente já falou ontem para o pessoal da noite e muita gente que estava aqui, que está aqui, estava na aula de ontem à noite. Tá? Alguma dúvida aí? A Ana Luísa escapa porque ela já está fazendo já fez outras disciplinas, né? Então fica mais fácil para a compreensão dela. Mas enquanto aos demais, aí Fred, Ricardo, Leonardo, Matheus. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Mas você estava ontem, não estava, Sara? Eu só entrei e só vi o começo. Ah, então pronto. Então você não deve ter visto isso não. Mas tá tranquilo então, né? Tá sim. Tá. Lembra que o objetivo é você compreender como é que a coisa funciona, né? Você saber, né, o que cada termo significa, não. Isso aí você vai compreender com o passar do curso. Então vamos agora para a análise que o defensor público fez, tá? Cadê o defensor público? Esse aqui, ó, que está escorado, né, de paletó e de gravata, sei lá, azul. A promotora é essa aqui, ó, de preto e blazer cinza. E o juiz é aquele lá da ponta, tá? Não tá aparecendo. Não? Oh, desculpe. Não. É porque eu voltei aqui pro vídeo. Desculpe. Voltando aí, ó. A promotora é essa aqui de preto e blazer cinza, tá? O juiz é esse aqui da ponta, o único homem da mesa, além do defensor público, né? Por quê, professor? Porque há uma preferência, gente, de atuação. De uma atuação das mulheres à frente da rede de violência doméstica. Por que, professor? Não é preconceito, não? Não, gente, não é. Porque a mulher que é vítima, né, ela vai se sentir muito mais à vontade ou com muito mais confiança de repassar os seus traumas, os seus problemas, a violência que passou para uma outra mulher. Tá? Então, é nesse sentido de possibilitar um ambiente mais familiar, mais seguro, mais natural, né, que há essa preferência de escolha por profissionais femininos, né, para atuação na frente da estrutura de violência doméstica. Não é que só mulher que entenda essas questões, não. É para que a vítima que não conhece nada em ninguém possa chegar e ver que há uma outra mulher para atendê-la. Tá? Então vamos lá para ver o que é que o defensor Wilson Wallach Rocha, né, que está aqui representando, né, o Gério Patrocínio Soares, que é o defensor público, assessor, né, da assessoria institucional, ele, né, sendo defensor público também respondendo pela vara, né? Claro, como é a vara nessa época aí, lembrando que aqui foi feito em julho
deixa eu confirmar aqui. Isso, dia 5 de julho de 2019, essa audiência pública. Então, tinha pouco tempo de instalada a vara, então estava todo mundo respondendo ainda, inclusive o defensor. Tá? E o defensor explica, né, como a gente já tinha antecipado, que a defensoria, né, ela atua pela hipossuficiência das mulheres. Hipo, né, baixa suficiência, ou seja, baixa capacidade. E essa baixa capacidade é em quê? É baixa capacidade jurídica, né? Tá? E baixa capacidade econômica. Ou seja, não é só porque a pessoa não pode pagar um advogado, tá? É porque ela tem necessidade de um acompanhamento jurídico especializado. Beleza? Daí, essa junção de questões faz com que a prioridade da Defensoria Pública seja a proteção ou a defesa da mulher. Tá? Nossa, eu falei DP, ainda tem DF aqui. Da Defensoria Pública. Porque o normal da Defensoria Pública é a atuação econômica, a pessoa não pode pagar um advogado, né? E a hipossuficiência técnica ou jurídica, ou seja, a pessoa precisa de uma defesa qualificada, né? Porque senão não tem defesa. Uma defesa ruim é a mesma coisa de não ter defesa, né? Quando isso acontece, às vezes até o defensor público é chamado para auxiliar o réu, já que o réu teve uma defesa feita de forma ruim. Isso jamais vai ser feito por um advogado formado aqui pela FDECON, né? Então a gente vai examinando o que ele continua a falar. O problema da autonomia orçamentária da Defensoria Pública. Assim, olha, o Judiciário e o Ministério Público têm muito mais recursos do que a Defensoria Pública. Então eles têm condições muito maiores de desenvolver uma estrutura de pessoal condizente com o que é necessário, né? Então eles têm muito mais pessoal para poder trabalhar. Exemplo. Ele fala da impossibilidade da Defensoria Pública da atuação dos direitos do acusado por já atuar na defesa da vítima. Ora, a gente não tem defensor público suficiente. Os que têm são dedicados para a proteção dos direitos da vítima. E outra, a gente realiza 437 atendimentos por ano. Tá? E não são só atendimentos à pessoa. Depois do atendimento à pessoa, aquilo ali vira em acompanhamento processual. E são vários os acompanhamentos processuais, né? Desde a audiência à confecção, à feitura de peças, né, jurídicas para a defesa do direito dessa vítima. Tá? Ela fala, a atuação da Defensoria Pública, tanto na área criminal, como a gente já falou, né, que é a especialidade lá do Núcleo de Defesa da Mulher, na Defensoria Pública, mas também na área de família. Tá? Então, eles têm funções a serem desempenhadas além do processo criminal que rola na vara da família, aliás, na vara de violência doméstica. Há também as necessidades dele desenvolver processo na vara de família. Tá? E ele tem também a ausência de funcionários para auxiliar o defensor público. Ora, enquanto o juiz tem auxiliares, tem assessores, a defensora pública diz que tem também, né, a oficial de justiça para auxiliar o trabalho dela, né? Ou seja, é uma servidora do Ministério Público, né, que trabalha junto com a promotoria, junto com a promotora, para auxiliar o trabalho da promotora. Já o defensor público, ele não tem funcionário que trabalhe com ele para auxiliá-lo, né? Para dividir o trabalho, ou seja, para ser um auxiliar do trabalho dele, para facilitar o trabalho. Se ele não tem, é ele sozinho. Então, o trabalho dele é muito maior. Tá? E ele fala, né, que há um compromisso da Comissão da Mulher, ou seja, da Assembleia, para o reforço orçamentário da Defensoria Pública. Para quê, professor? Para melhorar a estrutura física, o prédio, o local de trabalho, né? Aumentar a contratação de defensores. Para isso eu tenho que ter orçamento, dinheiro, para poder pagar o salário do defensor público. E, além disso, fazer concurso para servidores da Defensoria, para auxiliar o defensor público. Tá? Enfim, o quadro de funcionários ser melhorado. Eu só consigo, né, dar agilidade ao trabalho e dar conta de tanto processo se eu tiver pessoal suficiente. Ok? Tudo certo até aí? Beleza aí, Fred? Certo. Beleza, Ricardo, Sara? Tudo ok, né? Leonardo? Tranquilo. Tranquilo, né? Ah, então vocês vão chegar agora na Defensoria Pública, na promotoria
E na vara do judiciário sabendo de tudo, né? Maravilha! Ó, a gente tem um videozinho aí, né? Sobre a atuação. Aliás, o que foi que houve aqui? Teve um lapso de conexão, foi? Alô, todo mundo? Hello? Cadê vocês? Alô, gente? Não teve problema aí não na transmissão não, né? Oi, teve. Teve, Eu né? fiquei Beleza. falando aqui e o senhor não respondia. Tá, o que você falou? Não, eu falei que eu estava aqui, o senhor perguntando, aí Ah, não beleza. estava tendo. É porque teve um lapso aí na transmissão. Um trica-trica. Agora a gente vai ver o que a delegada falou, tá? A gente está chegando no nosso final da aula, mas a gente está a tempo de ver algumas coisas do que a delegada pontuou, tá? Quem é a delegada, professor? Eu quero ver, tá aqui, ó. Delegada de roxo, aqui na ponta direita dessa tela, tá bom? E o que ela fala? Ora, ela está à frente da Delegacia da Mulher desde 2013. Então ela tem uma quilometragem boa aqui, né? Sobre as causas por trás da violência doméstica. Ora, professor, que é isso? Quer dizer que a gente tem Delegacia da Mulher em 2013 e a gente só foi criar uma vara de violência doméstica em 2019? É isso mesmo, tá? E a gente tinha também a Defensoria Pública, já especializada na questão da defesa da violência doméstica, e não tinha promotoria, tá? Enfrentamento. Ok? Então, a gente precisa e estava precisando de uma especialização das instituições. A Polícia Civil já estava especializada, tá? A Polícia Militar, aqui de Contagem, também criou a Patrulha de Enfrentamento à Violência Doméstica, ou seja, uma companhia própria para destacar policiais para trabalharem nessa especialidade. Tá? A Polícia Militar também não tinha aqui em Contagem, né? Então, eu tinha a Polícia Civil, no caso a Delegacia da Mulher, já em 2013. Eu não tinha nem judiciário, nem uma vara especializada e nem uma promotoria. Então, a Polícia Civil aqui, através da Delegacia da Mulher, largou na frente em 2013, né? Sendo acompanhada pela Defensoria Pública, pelo Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública, e faltava os outros órgãos também realizarem essa especialização. Tá? E considera a rede de enfrentamento em Contagem, né, está muito bem estruturada, pois a delegacia depende da rede, em seu âmbito social, como um amparo preventivo e de apoio na repressão à violência. Ora, lembra que a vítima, quando procura a delegacia para denunciar, né, a agressão que sofreu, ela está em uma situação fragilizada. Como é que a delegacia vai fazer? Como é que ela vai garantir a delegacia? Como é que ela vai garantir a proteção dela? Olha, se eu tiver um canto, um local para encaminhar a vítima, aí eu preciso da rede, né? Aquela bem que quero, para eu encaminhar a vítima, isso vai ser fundamental. Aí eu posso garantir à vítima que ela vai estar em local seguro, tá? Eu não posso garantir à vítima que ela indo na delegacia denunciar uma agressão, que ela vai ficar segura. Porque a vítima vai dizer assim, tá, beleza, e depois da delegacia eu vou para onde? Eu não posso voltar para casa, ele está lá. E eu só posso retirar o agressor se for em prisão, flagrante, ou se for por ordem judicial, né? Se eu não tiver o flagrante, se eu não tiver já ele preso, como é que eu faço? Cadê a ordem do juiz? Aí lá vai eu precisar da celeridade até que eu encaminhe para o juiz, certo? E ele encaminhe a ordem de retirada do agressor da casa. Mas até lá, como é que a vítima faz? Ela vive um dilema, né? Eu denunciei, como é que vai ser agora? Se ele descobrir, ele vai me agredir de novo. Tá? Aí aqui, a solicitação de estrutura física e humana para a Delegacia das Mulheres. Né? Como a gente viu lá, o que é que elas têm? Elas têm 2 delegadas, 2 escrivãs, tá? 2 servidores administrativos, um deles, tá? É na área de assistência social, né? Então, uma pessoa da assistência social trabalha diretamente com a equipe da delegacia para prestar esse auxílio à vítima, ok? Entendido aí? E os demais investigadores. E ela considera essa equipe aqui muito precária, muito baixa para a quantidade de processo, de denúncia, né?
de trabalho que a delegacia tem que fazer. E ela diz, olha, Contagem é a terceira em estatística de violência doméstica no Estado. Ela só perde para BH e Juiz de Fora. Então, o índice de violência doméstica aqui em Contagem é muito alto. Tá? E esse índice muito alto produz um número muito grande de inquérito, muito grande de investigação, muito grande de atendimento à vítima. E isso eu tenho que realizar frente a uma equipe muito boa. Que ela fala assim, ó, o somatório dos inquéritos abertos por portaria. Como é que eu abro um inquérito por portaria? Olha, uma vítima vem dizer depois do crime, né, depois da agressão, 1, 2, 3 dias depois, que sofreu uma agressão, né? Como ela vai levar um conhecimento de um crime realizado, a delegada abre o inquérito, né? Mas só que ela tem duas formas de abrir o inquérito. Ou ela determina a abertura do inquérito, tá? Porque não há mais flagrante, porque a vítima já vai dizer muitos dias depois que o fato aconteceu, ou ela abre o inquérito em razão de auto de prisão em flagrante. Não, aconteceu agora, aconteceu hoje, vai lá prender o rapaz. Aí os policiais vão e prendem, então ela tem um inquérito, né? Do crime que aconteceu agora ou no dia, que é uma prisão em flagrante, ou inquérito de um crime que já passou, né, e ela vai investigar para poder retirar a pessoa de casa. Com a prisão, a pessoa imediatamente é presa, então ela já sai de casa. Né? Mas juntando tudo, ela tem 2.840 inquéritos, né, abertos no ano. E como é que dá conta disso tudo, né, com uma equipe assim? Né? Porque não são só 240 documentos escritos, não. Né? Isso aqui requer trabalho de campo, investigação, saída, né? Conversa com a vítima, acompanhamento do caso. Então, demanda muito trabalho, ok? Então, assim, vamos ficar nesse item E na nossa aula de hoje, que a gente já passou um pouquinho aí do nosso tempo, ok? Aí eu queria só saber se há alguma dúvida aí imediata para a gente tirar, para a gente conseguir encerrar aí a nossa aula de hoje. Vamos lá? Hello? Cadê vocês? Respondam-me ou cale-se para sempre. Acho que E tá aí, tranquilo. gente? Tá tranquilo? Foi bacana? Foi. Beleza, né? Então a gente dá continuidade aí na nossa próxima quinta-feira, tá? Bons estudos a vocês. Todo mundo aí muito, muito tranquilo nessa caminhada, né? Se tiver algum problema aí, tenta manter a cabeça no lugar, tenta ter sossego aí, paz de espírito para poder melhor resolver a situação, enxergar melhor a situação e poder resolvê-la, tá? No mais aí, sucesso, felicidade para vocês e para a família de vocês. Fiquem bem e vamos continuar desenvolvendo aí as nossas atividades da melhor forma possível. Beleza? Tudo certo? Podemos encerrar por hoje? Ok? Pode sim, professor. A aula foi ótima. Beleza, gente. Obrigado aí pela participação, pela parceria. Tudo de bom. Até mais, professor. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana. Para todos nós. Tudo de bom.